Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A crise política e econômica na Venezuela se agrava dia a dia. Desde o início do ano, já morreram quase 100 civis em conflitos diários nas ruas do país. A crise econômica tem expulsado os cidadãos do país e o norte brasileiro tem recebido levas de imigrantes. Boa Vista já registra mais de 10 mil venezuelanos e as autoridades dizem que não têm condições de atender a toda essa população. Roraima sofre também com apagões mensais, porque mais de 80% de sua energia elétrica teria de vir do país vizinho. A crise venezuelana tem dominado reuniões formais e informais do Parlasul. E o Câmara Debate, da Rádio TV Câmara, vai conversar com os deputados Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, e Ed Lopes, do PR de Roraima, integrante da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Deputados, o que o Brasil e o próprio Parlasul, o próprio Parlamento do Mercosul podem fazer para ajudar a contornar essa crise que está tomando dimensões cada vez maiores, deputado Nelson Pellegrino? Bom, primeiro cumprimentar você, cumprimentar o deputado Ed Lopes, todos que estão nos assistindo. A República Federativa do Brasil ela é fundada em cima de alguns princípios, inclusive em relação à política internacional. O princípio da não intervenção, o princípio do respeito à soberania dos países e o princípio da busca da solução pacífica para a solução dos conflitos. É assim que a República Federativa do Brasil e a sua diplomacia, a diplomacia brasileira, é uma diplomacia de Estado, diga-se de passagem, porque nós temos um corpo diplomático no Itamaraty que ele tem uma doutrina construída ao longo de muitos anos e essa doutrina tem sido aplicada e o Brasil tem se portado no cenário internacional a partir disso. Então eu penso que a solução não só do problema na Venezuela, como em qualquer outro país e no Brasil, passa não só por respeito a esses princípios, como também passa pela afirmação da saída no campo da democracia, do respeito à Constituição, do respeito às instituições e a busca de uma solução negociada para o conflito. Veja que, por exemplo, essa crise da Venezuela não é nova. Me lembro muito bem, era líder aqui do PT no primeiro ano do governo Lula, em 2003, quando o presidente Lula assumiu, e havia já um questionamento no primeiro mandato do presidente Hugo Chávez. O governo brasileiro criou a Comissão de Amigos da Venezuela, uma série de países da América aqui do Sul, coordenado pelo Brasil, que buscou uma solução negociada, uma solução constitucional e democrática, e se contornou o problema naquele momento. O que acontece na Venezuela é um processo aberto de luta política, onde não há um respeito às normas da democracia, não há um respeito às normas do jogo democrático, há um confronto aberto, com morte, inclusive, de quase 100 civis, lamentavelmente, com reflexo de instabilidade, não só na Venezuela, mas como também com reflexo, inclusive, na região, levando, inclusive, essa diáspora de alguns venezuelanos para o território brasileiro, inclusive para o estado de Roraima. Então, eu penso que, por exemplo, não se terá uma solução para o problema da Venezuela se o ponto de vista for um ponto de vista de parte, de achar que a solução está em ser contra o presidente Maduro e a favor da oposição ou vice-versa. Isso não trará solução para o problema da Venezuela. Me parece, inclusive, que a OEA foi muito nessa linha, infelizmente. A ideia de que a solução da Venezuela passa por retirar o Maduro. Não é. O Maduro representa uma parte da sociedade e a oposição representa outra. O país está dividido. Essa é a grande verdade. E essa divisão não será superada só e pura e simplesmente com a retirada do presidente Maduro. Essa divisão só será solucionada com respeito aos instrumentos democráticos. O país, no passado, por exemplo, a oposição teve um erro estratégico. Teve uma eleição parlamentar que ela não disputou, ficou sem representação no Congresso Nacional. Depois, ela chegou à conclusão que foi um erro e passou a disputar as eleições. Você lembra que nós tivemos um debate sobre isso aqui no passado e eu disse o quê? Tem dois segmentos da oposição venezuelana. Tem um segmento que acha que tem que se organizar para derrotar Maduro e o que representa a chamada Revolução Bolivariana pelo voto, fazer a maioria no Congresso, como fizeram agora, e depois de ganhar a eleição presidencial. E tem um segmento que não concorda com isso, que acha que tem que derrubar Maduro.
que não tem que esperar a eleição e que tem que derrubar Maduro. Então, isso é o que acontece nesse momento, infelizmente, na Venezuela. Deputado Ed Lopes, como é que o senhor vê a questão? Como é que o senhor vê a posição aí do Mercosul? No Mercosul, a Venezuela está sendo, inclusive, questionada com relação aí à cláusula democrática. Eu sei que esse debate existe no seio aí do parlamento. Como é que o que o Brasil pode fazer, o que o Mercosul pode fazer para mediar esse conflito? Até o Papa já tentou. Veja bem, o colega deputado fez referência a 3 princípios fundamentais da política externa brasileira. O problema é que a Venezuela não reza nessa mesma cartilha. A grande questão hoje é responder a seguinte questão: a Venezuela quer receber a ajuda dos seus parceiros, principalmente os latino-americanos? Eu diria que não. A Venezuela hoje se fechou. O grande problema da Venezuela é que existe uma grave, profunda crise, tanto na economia, na política e no social, e a Venezuela quer passar para o mundo que lá é um reino de tranquilidades. E eu dou um exemplo. Recentemente, o governador do estado de Ciudad Bolívar, que é o estado fronteiriço com Roraima, esteve numa visita oficial ao governo de Roraima, a governadora Sueli. E lá, lógico, foi levantada a questão dos migrantes venezuelanos que estavam em Boa Vista. E a governadora convidou o governador para ir visitar um desses acampamentos. O governo recusou de uma forma até não muito diplomática. Por quê? Porque eles não admitem que cidadãos venezuelanos estão sendo tangidos pela fome, pelo confronto político que reina na Venezuela e estão vindo para outros países, no caso o Brasil. Nós temos a oferta do governo brasileiro de dezenas e dezenas de toneladas de medicamentos que não se encontram na Venezuela, uma doação do governo brasileiro. E a Venezuela se recusa a receber esses medicamentos, porque a Venezuela impôs que a distribuição desses medicamentos deveria ser feita pelas Forças Armadas do país, que lá tudo tem Força Armada no meio. O governo brasileiro, lógico, não aceitou e propôs que esses medicamentos, que são medicamentos para diabéticos que estão sem medicamento na Venezuela, são medicamentos para pessoas que têm cardiopatias que não têm medicamentos, são medicamentos para combate e tratamento ao câncer que não tem na Venezuela, e o governo venezuelano insiste em dizer que não passa por essa crise. Este é o grande problema da Venezuela, é aceitar que os seus parceiros, que os seus vizinhos façam uma cooperação com a Venezuela. Nós temos na Venezuela um perigo que poucos querem admitir, mas que é real. A Venezuela hoje representa um perigo à paz do continente sul-americano. É um país que, no primeiro e segundo governo do Chávez, desenvolveu uma política armamentista sem precedente na América, pelo menos num momento único, onde, num acordo com a então União Soviética, com a Rússia, a Venezuela comprou um arsenal militar que nenhum outro país sul-americano comprou de uma só vez. Então, além disso, nós temos as chamadas guardas bolivarianas, ou sei lá, tem uns 2 ou 3 nomes. As milícias. Que para nós são milícias, e são milícias na essência do termo. O que é essa guarda bolivariana? São civis, taxistas, pedreiros, donas de casa, agricultores, que nos finais de semana iam para os quartéis fazer treinamento militar com fuzis de combate militar, com todas as técnicas de guerra e guerrilha, e na segunda-feira voltavam para suas casas com uma bolsa de aproximadamente $100. Alguém diz que esses milicianos mais ou menos 50 mil, outros dizem 300 mil. Este é um número que o governo venezuelano guarda às 7 chaves. Quer dizer, a Venezuela hoje passa por uma instabilidade não só econômica, política e social, mas também eu que estou na fronteira sou testemunha de que a Venezuela hoje é um grande perigo para a paz da América Latina. Deputado Nelson Pellegrino, o senhor citou a questão da oposição na Venezuela, que o senhor fala que é uma parte da oposição que quer tomar o poder pela violência.
a Anistia Internacional cita essa mesma questão que o deputado Edio Lopes falou, que o uso das milícias populares para intimidar a população. Por outro lado, existem outras organizações que são violações de direitos humanos. Houve 2 episódios graves de conflitos entre poderes na Venezuela. Uma foi a invasão do parlamento por grupos de apoio ao presidente Nicolás Maduro e o conflito do presidente com o Ministério Público na Venezuela, em especial com a Procuradora-Geral. O governo também não está assumindo uma posição belicosa. Quer dizer, não está se armando um conflito nesse país aí generalizado, tanto de oposição quanto do próprio governo? Olha, eu quero sustentar um ponto de vista que eu aqui sustentei da última vez que estive no debate. Ali na Venezuela não tem bonzinhos e mauzinhos. Há uma luta aberta, clara, onde as mesmas armas são utilizadas pelo governo e pela oposição. Imagine você se um funcionário da Polícia Técnica de Brasília pegasse um helicóptero e sobrevoasse aqui o Congresso Nacional e jogasse uma bomba. Isso é normal? Isso foi feito na Venezuela por forças de oposição. O governo não fez nada. O mesmo cidadão, inclusive, está dizendo que vai continuar pegando em armas contra o governo. Pegando em armas contra o governo. Aí é preciso identificar qual é a origem dessa crise toda. A Venezuela é um país que está assentado em cima de uma grande reserva petrolífera, sempre foi e é um dos principais fornecedores de petróleo para os Estados Unidos, sempre teve uma elite vinculada aos interesses dos Estados Unidos e o governo Chávez, a chamada Revolução Bolivariana, interrompeu esse ciclo. E o governo Chávez passou a fazer uma política, inclusive, de distribuição dessa riqueza do petróleo para a parcela mais carente da população. Tinha uma elite local que tinha tudo, vivia muito bem, vivia, inclusive, não só local, mas também muitos que foram para lá, entendeu? E a partir disso aí, o governo Chávez começou a inverter a prioridade da distribuição desse recurso. Tudo ia muito bem, enquanto o petróleo estava a $90 o barril. Quando o petróleo caiu para $20 o barril, a Venezuela, que só tem praticamente petróleo, isso refletiu na economia do país, refletiu na possibilidade, inclusive, do Estado continuar bancando uma série de políticas sociais que incluíram significativamente na Venezuela. Associe-se a isso ações externas e externas patrocinando a instabilidade política do país, inclusive tentando derrubar. Teve um golpe de Estado na Venezuela, não sei se você lembra disso, né? O presidente Maduro, o presidente Chávez, legitimamente eleito, foi destituído por setores do Exército e esse golpe foi, evidentemente, abortado e ele voltou ao poder. E, diga-se de passagem, o Chávez ganhou todas as eleições, não foi pela via militar que ele chegou a presidente da República, não, ele ganhou as eleições, como o Maduro também ganhou, uma eleição inclusive que foi questionada, que foi auditada, e aí volta a dizer, qual é o problema da Venezuela? Você tem um segmento da população que não aceita essa política e quer derrubar o governo. Essa que é a questão fundamental, e quer derrubar com métodos, inclusive, violentos, com métodos de respeito à democracia. Então, o que fez lá, e aí você tem o bolivarianismo, tem uma concepção de autodefesa, inclusive, do Estado. Não estou querendo discutir nem defender, mas eles têm essa concepção. Assim como a oposição lança a mão, né, de determinados instrumentos, eles lançam a mão também. Me parece, eu quero aqui sustentar essa posição, que nós não vamos solucionar o problema da Venezuela pelo caminho que está lá. Pelo caminho do incentivo à luta aberta, entendeu? Para derrubar o governo, manter o governo e cada um usando as suas armas. Eu penso que a Venezuela tem que passar por um processo civilizatório de respeito às instituições. O Congresso Nacional, o Judiciário, né, a presidência da República, e tem que se estabelecer regras democráticas de disputa de projetos. Cada um vai lá e apresenta à população o seu projeto e a população decide qual é o rumo que quer dar efetivamente ao país. Eu acho que não há respeito a isso. Não há respeito a isso. E aí sim. Agora, se for pegar por alguns organismos internacionais, respeito muito a Anistia Internacional, se for ver, por exemplo, a Anistia Internacional tem uma série de observações sobre o Brasil. Acaba de acontecer uma chacina no Pará, ontem foram presos 9 dos 13 policiais que participaram dessa chacina. Então, é como se lê, volto a dizer, ali não tem essa história de que um lado é o mocinho, o outro lado não é, que tem os bons, tem os maus. Aí é uma luta clara, aberta, de classe, onde tem concepções opostas de como conduzir os rumos da Venezuela. E a gente vai fazer um intervalo e volta com a resposta do deputado Edio Lopes. Até daqui a pouco.
Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a crise na Venezuela com os deputados Edio Lopes, do PR de Roraima, e Nelson Pellegrino, do PT da Bahia. Deputado Edio Lopes, a gente terminou o último bloco com o deputado Nelson Pellegrino falando que é preciso uma volta e uma redemocratização da discussão na Venezuela, cada parte tentando apresentar o seu projeto. Como é que o senhor vê? É essa a solução? Veja bem, em parte é isso. Mas nós precisamos entender que não há o que se falar em democracia na Venezuela ultimamente. Falar em democracia na Venezuela é uma ofensa a qualquer sistema democrático. Porque um sistema que fechou todos os veículos de comunicação, eu disse todos, televisão, rádio, jornal, que fazia oposição ao regime, ao governo. Não podemos falar de democracia. Um regime que mantém presos políticos. Também não podemos falar de democracia. Um país que milicianos, na essência do termo, invadem o Congresso Nacional daquele país, agridem parlamentares e as forças legais do país ficam de braços cruzados e à noite o Maduro vai para a rede de televisão dizer que só tomou conhecimento horas depois do fato. Que democracia nós estamos falando? Não, a Venezuela não pode ser tratada pelo conjunto das nações democráticas como uma representante de democracia. Nós precisamos ter coragem de enfrentar isso. Agora, é um modelo que se repete em todas as ditaduras de ontem e de hoje na América do Sul. Sempre temos que procurar um inimigo externo. Me causa espanto, mesmo porque sou fronteiriço da Venezuela, quando eu vejo o governo da Venezuela e aqui dentro do Brasil também alguns dizer que a Venezuela vive uma crise por influência externa. Não, o Brasil não interfere. Os dois principais vizinhos da Venezuela é Brasil e Colômbia. Nenhum desses países interferem na política interna da Venezuela. Estados Unidos? Ora, se Estados Unidos interfere na política venezuelana, por que a Venezuela continua a cada mês aumentando a sua exportação de petróleo para a Venezuela? É muito fácil ir para a televisão para o consumo interno de pessoas que hoje estão famintas pelo mau resultado da política social que o governo chavista e do atual governo levou à Venezuela, e dizer, olha, nós estamos passando fome porque o governo americano está fazendo isso ou está fazendo aquilo. Mas depois corre para o caixa do banco ver se quantos milhões de dólares entrou na conta da Venezuela. Isso é fácil. Nós não podemos, em sã consciência, partilharmos ou compartilharmos de um processo desse. O Brasil tem que manter uma posição mais crítica com o que está acontecendo na Venezuela. Por quê? Hoje Roraima tem, ele falou 10 mil, a senhora falou 10 mil no começo da nossa entrevista, mas hoje esse número chega a 30, 40, 50 mil. Só atendimentos no hospital de Roraima até o mês de maio chegou a 10 mil atendimentos médicos. Hoje nasce mais de um venezuelano por dia na maternidade de Boa Vista. Então, eu vou pedir desculpas ao deputado Nelson Pellegrino para fazer essa pergunta ao senhor. Como é que está a situação dos refugiados venezuelanos? É uma situação caótica, uma situação desumana, porque Boa Vista, tanto o governo do estado quanto a prefeitura da capital, não tem uma infraestrutura adequada e suficiente para atender a questão das escolas. Boa Vista tem uma escola com mais de 400 alunos, só de alunos venezuelanos. São mais de 400. Só alunos do ensino fundamental. E a maior parte não estão nem em sala de aula. Hoje, não há recanto de Roraima que a senhora vá que não tenha um prostíbulo, nas agrovilas que não existiam isso. Explorado por maus brasileiros, faço esse registro. Mas esses prostíbulos são quase que 100% de mulheres venezuelanas que estão ali por necessidade, por fome. Estão ali, não é porque elas querem, nós sabemos disso, no meu município. E não tem nenhuma estrutura formada pelos ministérios, Ministério do Trabalho, de legalização? Toda a infraestrutura de imigração é do governo federal.
toda a competência, entrada, saída, ficar, não sei o quê, trabalhar, toda a federal. Nós, no Congresso Nacional, quando legislamos sobre essa questão, nós entregamos à União todas as competências e atribuições para essa questão. E o governo federal, até agora, tem feito ouvidos de mercador. Recentemente foi lá o ministro da Justiça, foi o presidente da FUNAI, porque nós temos um problema mais sério que é a questão indígena, que ninguém está falando. Nós temos hoje milhares de indígenas da Venezuela em Boa Vista, com um problema mais sério ainda, porque são indígenas distantes da fronteira que foram, sei lá por que razão, carreados para Roraima e que não falam português e tampouco espanhol. Deputado Nelson Pellegrino, como é que a gente pode receber? Quando a gente recebeu os haitianos pelo Acre, o governo montou toda uma estrutura de recepção, o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal, para receber essas pessoas e dar algumas condições, para eles terem condições de procurar trabalho no Brasil. Como é que o governo brasileiro pode receber essas pessoas? No caso do Haiti, aconteceram dois fenômenos. Primeiro, o governo brasileiro estabeleceu uma cota, né, porque nós tínhamos uma missão humanitária lá, mas essa cota foi extrapolada em função do agravamento do conflito, e porque o Brasil é um país que, na época, era um país muito atrativo. Nós somos o principal país do continente sul-americano, né? Então, as pessoas vêm para aqui porque acham que tem oportunidade. Mas o fenômeno que acontece, tanto no Haiti como acontece na Venezuela, é fruto de um momento de conflito. Foi um conflito, veja bem, é o caso da Síria, por exemplo. Você tem lá um governo, que o pessoal diz que tem um ditador, tem o EI, que é uma organização terrorista que mandou uma parte do país, foi desalojado, isso gerou um deslocamento populacional muito grande, e você vê pessoas da Síria no mundo inteiro, principalmente na Europa, criando problemas, inclusive, né, deslocamento populacional de 500 milhões de pessoas sendo deslocadas, não só internamente, mas como também para outros continentes. Então, o que eu estou sustentando justamente é isso. É um equívoco achar que o problema da Venezuela será resolvido derrubando o Maduro. Mas como é que a gente vai receber essas pessoas a primeira coisa que o Brasil está recebendo? Veja bem, Existe mas um a primeira coisa que eu estou alertando é que nós temos que não ficar combatendo a febre. A febre nós temos que dar o remédio. Mas a febre é fruto de uma doença. Mas e essa doença é o não conflito. Quer beber o remédio? O conflito que nós temos na Venezuela. Mas eu estou dizendo que eu acho que esse remédio, que está sendo alguns que acham que é o remédio, não é o remédio. Porque acha que derrubando Maduro vai resolver o problema. Não vai. O conflito está instalado. Existem duas visões de mundo de como conduzir a política venezuelana, como conduzir a economia venezuelana. Nesse momento, há um lockout na Venezuela. O que é o lockout? É uma greve de patrões. Há um desabastecimento patrocinado por empresários também. Então, é um conflito aberto. Há um conflito, inclusive, nesse momento, na minha opinião, inconciliável. As duas partes resolveram usar as suas armas, uma para manter-se no poder e a outra para deslocar o poder. Então, o que acontece? Então, nós temos um conflito. O Brasil, dentro dos princípios que regem a República Federativa Brasileira, ele tem que atuar? Tem. Tem que contribuir para poder... é receber os refugiados, Pois é, né, isso, deputado? claro, porque nós temos uma lei, inclusive, em relação a isso. Então, a primeira coisa, o Brasil, como é que o Brasil atua? Ele atua na busca de uma solução pacífica para o conflito. Essa é a primeira questão. Segunda questão, nós temos um problema humanitário. Qual é o problema humanitário? Nós temos 30, 40 mil pessoas num estado que não tem infraestrutura para receber essas pessoas. Aí a União Federal, assim como na época nós, inclusive, discutimos isso, ela ajudou o governador do Acre, né, a montar uma infraestrutura, uma política, inclusive, de distribuição desses refugiados pelo Brasil. Diga-se de passagem, a mão de obra haitiana é uma excelente mão de obra. Coisa que não acontece com o venezuelano, está chegando no Brasil. Atestado, uma excelente mão de obra, atestado por muitos. Em milhares pode ter um ou outro, claro, como tem em brasileiros também. Agora, é preciso haver uma ação humanitária. Então, nesse sentido, o Estado de Roraima não tem infraestrutura para absorver esse problema social, esse problema de deslocamento em função de um conflito. Então, a União Federal é quem tem que apoiar o Estado no sentido de criar essa infraestrutura. Não só de acolher aqueles e até, se for o caso, repatriar aqueles que querem voltar, né, e também solucionar no problema da doença e não da febre somente. Então, volto a dizer, é um problema grave, é um problema complexo, não é fácil entender o que nós estamos vendo na Venezuela. Não é um problema que vai ser resolvido a curto prazo, na minha opinião também. Infelizmente, falo isso com tristeza, não falo com alegria. Há um conflito aberto de classe lá, né, onde há um grupo que está no poder e outro grupo que é deslocado do poder. E esse conflito vai permanecer. Por isso, é preciso que haja uma ação no sentido de buscar
a normalidade democrática. Eu não estou dizendo que a Venezuela vive um período democrático, não. Eu acho que não vive. As instituições estão, né, abaladas. Há um conflito aberto. Acho eu, e essa é a minha opinião, porque eu estive há muitos anos atrás na Colômbia, que está dando um exemplo ao continente. Eu estive na Colômbia há algum tempo atrás, quando você tinha uma luta aberta. A Colômbia buscou o quê? O caminho da conciliação e o caminho da democracia para solucionar a sua histórica luta que acontecia lá. A diferença, deputado, é que o governo da Colômbia, o governo e a instituição promoveu essa pacificação. Pois é. E nós não vemos a mesma coisa na Venezuela. Essa é a busca da pacificação. Vai torcer para dar certo. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Você também nos acha no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.